Está pronto? Eu creio que você está pronto sim, para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu sei que Deus vai falar ao seu coração, aquilo que você precisa ouvir. Às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Então eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai derramar no seu coração essa noite, para a glória do nome de Jesus. Amém? Você está pronto? Glória a Deus por isso. Enquanto eu meditava e orava e declarava acerca desse culto, acerca daquilo que o Senhor gostaria de falar para a sua vida hoje, aquilo que o Senhor queria tocar o seu coração, seja hoje ou seja outro dia, não sei quando você vai assistir esse culto, mas eu sei que Deus tem algo reservado para a sua vida nesse tempo, no nome de Jesus. E o Senhor falava comigo acerca de algo, uma pergunta que muitas vezes nós temos sido afrontados, seja por pessoas ou seja por você mesmo. E esse afrontamento vem por meio de uma pergunta assim: onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Você já ouviu essa pergunta? Você já ouviu alguém dizer isso para você? Você já se perguntou? Né? Mediante a tudo aquilo que você declara, que você ora, que você crê na palavra, e as pessoas sabem naquilo que você crê, e muitas vezes alguma coisa não está tão certa, ou circunstâncias se levantam, problemas se levantam, e aí você se pergunta: onde está o seu Deus? Ou onde está o meu Deus? Né? Eu não sei se você já se perguntou isso. E enquanto eu estudava, enquanto eu orava ao Senhor, essa pergunta surgia no meu coração, como se fosse algo que muitos estivessem se indagando, como se algo que muitas pessoas estão sentindo nesse momento. As pessoas têm sentido aonde está o seu Deus, sentindo esse afrontamento, sentindo essa opressão, essa pressão e opressão do diabo, de pessoas ou até de si próprio, né? Em meio ao caos, em meio às circunstâncias, em meio ao desconhecido, o mistério, o silêncio de Deus, né? Aquela situação, aquela prova que se levanta, o caos que se levanta ao redor do mundo, e aquela sensação: e o que é que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Misericórdia. Eu não sei se você já falou essas expressões, né? Ultimamente, acredito que tenha sido com mais frequência. Às vezes a gente ouve noticiários, nós vemos situações e diz: meu Deus, misericórdia. E nós ficamos pensando: meu Deus, para onde está indo essa situação? E muitas vezes as pessoas têm se levantado para ferir o nosso Deus, dizendo: cadê o seu Deus? Aonde é que Ele está? Está vendo que as coisas estão acontecendo? Como é que Deus é bom e todas essas coisas acontecem? E até mesmo para pessoas boas, para pessoas que têm fé, e coisas acontecendo com elas também. E nós ficamos sem respostas, nós ficamos no mistério, no silêncio de Deus, e a gente fica se indagando, se perguntando: aonde está o meu Deus? E as pessoas e as pressões perguntando: aonde está o seu Deus? Se você está com alguém do seu lado, pergunta a ele: aonde está o seu Deus? Eu sei que essa pergunta causa um conflito interno, um conflito dentro de você. E isso também aconteceu com grandes homens de Deus. E sabe que na Bíblia ele tem resposta para tudo. Então eu quero que você diga para o irmão do seu lado: peraí, que eu já tenho a resposta para você. Peraí, eu já tenho a resposta para você. Fique no aguardo, porque eu sei que Deus vai te ajudar nessa noite, nesse tempo, a você responder a essa opressão que quer abafar, que quer paralisar você nesse tempo. E não vai paralisar você. Você não vai ser paralisado. Você vai avançar, porque Deus é
contigo e Ele não se esqueceu de você. Ele não está distante, Ele está vendo todas as coisas e Ele tem o escape para a sua vida, para a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Você crê nesse escape? Você crê naquilo que Deus disse ao seu respeito? Você crê nas promessas do Senhor? Então continue firme, porque o nosso Deus é real. Aonde está o seu Deus? Ele está vivo. Nosso Deus, Ele está vivo, Ele não é morto, Ele não virou as costas, Ele não está distante, Ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Nosso Jesus morreu e ressuscitou. Está à destra de Deus. Está lá intercedendo ao Pai por nossas vidas. E Ele conquistou naquela cruz. Ele conquistou salvação. Ele conquistou perdão. Ele conquistou escape. Ele conquistou cura. Ele conquistou aquilo que você precisa para esse tempo. Amém? Ele já conquistou. Mas enquanto não acontece, enquanto a providência e o milagre de Deus não acontece, e as perguntas se levantam, como nós devemos reagir? E é esse o ponto que Deus quer te ensinar a esse tempo. Como você deve reagir? A sua reação não deve ser permanecer com esses questionamentos. Sabe? Você não precisa se condenar enquanto esses questionamentos se levantam. Isso se levanta para todos, se levanta para mim também, amém? Você não está só nessa. Se levanta também às vezes para mim. E aquela sensação, e agora Deus? Não é para onde vai? Sabe? Mas o Senhor, Ele está aqui para te ajudar. E a palavra, ela vai nos orientar como sair dessa situação, a como reagir nessa situação. Amém? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí na sua casa, que você pegasse uma Bíblia, se juntasse com a pessoa do seu lado, mas pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Salmos 42. Esse capítulo é tão conhecido, né? Tem músicas acerca desse capítulo, mas eu sei que Deus vai... A palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E eu sei que Ele vai trazer fundamentos para o seu coração. Vai trazer princípios, bases ao seu coração. Para te dar equilíbrio. Amém? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Mas de amor, coragem e equilíbrio. Esse equilíbrio é mente sã, é mente protegida, amém? Você não vai entrar em parafuso, você não vai se derramar sabe, você não vai desistir. Você tem um escape, você tem uma âncora, você tem um espírito que te renova dia após dia. E esse espírito te renova pela palavra. Esse é o espírito que você tem. Não é de medo, não é de confusão, não é de contenda, não é de mente desequilibrada. Você tem o Deus, através dessa palavra, que te traz equilíbrio. Amém? Então eu creio no equilíbrio do Senhor, na graça do Senhor, para te ajudar nesse tempo a permanecer firme. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado, permaneça firme. Se não tiver ninguém, diga para si mesmo, permaneça firme. Permaneça firme. Você vai permanecer. Amém? E teve alguém que nos ensinou e passou por situações semelhantes. Lá em Salmos 42, nós vamos ler todo o capítulo. Então vamos junto comigo, amém? E diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite,
enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aqui se encontra um período em que a pessoa que escreveu os Salmos, ele está dizendo: eu estou suspirando por Deus, eu estou sedento por Deus, eu preciso de Deus. Sabe, no momento do caos, naquele momento do problema, da situação, quando pega, e que aquilo que você estava crendo ainda não chegou, e aí a gente fica clamando por resposta de Deus, a gente clama pela presença de Deus. Hoje o mundo está clamando pela presença de Deus. Hoje as nações estão clamando pela presença de Deus. Uma sede de respostas, uma sede e uma fome pela resposta do Senhor. Eu sei que talvez você seja esse, que está sedento, que está faminto de uma resposta do Senhor, de uma provisão do Senhor. E enquanto essas respostas não chegam, essa fome se instala no seu coração, vem a pergunta, no versículo 3 diz: onde está o teu Deus? E quando essa pergunta vem, ela vem carregada de angústia, carregada de desespero, de desamparo, Aonde está o teu Deus? E vamos continuar agora, a partir do versículo 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Eu não sei se você percebe, do 4 ao 7, ele vai começar a se lembrar daquilo que ele se investiu diante de Deus, aquilo que ele já se propôs a fazer diante do Senhor. Sabe, aquilo quando ele ia para a casa do Senhor e adorava e estava junto com ele. E nesse momento, enquanto ele lembra as alegrias de quando estava na presença do Senhor, eu vejo isso como se ele estivesse ressentindo. Meu Deus, eu estou lá, eu fui para a casa do Senhor, eu vivi aqueles dias gloriosos. Eu não sei você, irmão, eu não sei você como está na sua casa, lembrando dos dias que estava firme com o Senhor, dizendo: eu permaneci em fé, eu estou em jejum, eu estou em oração, eu estou firme, eu abandonei os meus amigos que me afastavam de Deus. Eu abri mão de mim mesmo, eu servi na casa do Senhor. E mesmo assim, a minha alma, ela se debruça e se pergunta, e se abate. E aqui o autor, ele faz: e por que, alma, você está tão abatida? E ele dá primeiro uma resposta. Nós vamos ver essa resposta posteriormente, no versículo 11, e eu vou comentar depois, trazendo alguns pontos para te ajudar nessa estação, que é: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Esse é o ponto, é isso que você precisa fincar no seu coração. Alma, se aquete, alma, se aquieta. Por que você está abatida? E por que você se recorda com pesar
O seu Deus ainda é real. O seu Deus ainda está contigo. O seu Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não tem mudança. Ele não é homem para mentir. Ele não varia no seu humor. Ele é equilibrado. Ele é forte. Ele é onipotente. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava com você nos períodos que você estava buscando e estava forte. Ele é o mesmo Deus agora. A diferença não está em Deus. A diferença está em como você está em meio à circunstância. Primeiro ponto é esse. Você não pode atribuir a Deus um distanciamento ou desconfiar do Senhor na sua vida. Quem está diferente, a alma, os sentimentos de quem está diferente é sua, é seu, é você que está. Não foi Deus que se afastou, não foi Deus que mudou. Amém? Não foi Deus. Ele é o mesmo, Ele é real. Então, aquieta a alma e espera em Deus. Aí está uma primeira resposta que você precisa dar para aquela pessoa que te perguntou: aonde está o teu Deus? A primeira resposta é: espera. Espera para você ver. O meu Deus está vindo. O meu Deus está trabalhando. O meu Deus está agindo. Apenas espera e você vai ver. Amém? Então, nessa segunda estação, primeiro veio do versículo 1 ao 3, vem a alma sedente, né? Ai, a minha alma tem sede de ti. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de resposta, né? Em meio ao caos, como é que a gente fica? Meu Deus, me dá uma palavra, né? É assim que a gente fica. Não é só você não, irmão. Eu também fico assim. Meu Deus, eu quero uma palavra. Estou aqui, eu preciso. E depois disso, quando a gente fica nessa essa busca ao Senhor e a gente acha que não está encontrando, a tristeza vem, né? Diante do caos, diante do cenário, diante daquilo que você estava crendo, acreditando e não estava acontecendo, ou até aconteceu o contrário. Quero dizer para você, irmão, que está aí, que perdeu algum ente querido, que acha que você orou, você pediu e nada aconteceu. Ou pessoas que teve seus que aconteceu doenças, catástrofes, problemas. Parece que não teve resposta de Deus, não teve resposta diante daquela situação. E aí você se angustia, você cai em tristeza, você se abate. E aí o segundo ponto que entra depois da tristeza é a frustração. É a decepção com Deus. Que aí é o que você vê do 4 ao 7. Ele se recordando de tudo aquilo que ele tinha feito com Deus. Das orações, do tempo de alegria, de dançar na casa do Senhor. E ao mesmo tempo, a alma dele abatida, ainda meio que sem resposta. E com uma pergunta forte dentro dele: aonde está o teu Deus? E ele responde à alma dele, diz: espera em Deus, porque você ainda o louvará pela salvação da sua face. Existe uma esperança dentro de você. Essa mensagem é para trazer dentro do seu coração: tem uma esperança, tem uma resposta, tem algo para você. Deus pode te tirar do calabouço, do mais profundo abismo. Deus ainda pode agir na sua vida. Ah, mas pastora, e aqueles que já morreu? Mas Deus vai fazer de você um milagre. Deus vai fazer da sua história uma superação. Então levanta, sacode a poeira e espera em Deus. Diga para sua alma: espera e confia.
Porque Deus vai fazer. Você pode não saber o que, você pode não saber, não ter agido como você imaginaria que deveria ser, mas algo vai acontecer e você vai superar, amém? E você verá a salvação. Porque quando você diz para sua alma, se aquieta e te lembra, espera em Deus, porque você ainda louvará, porque Ele é o Deus da sua salvação. Porque você vai ver a sua salvação diante dos seus olhos. E não só você, mas aqueles que também te questionam. Amém? Aqueles que também batem na sua porta dizendo, ai, cadê seu Deus? Eles também vão ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Amém? Você recebe? Glória a Deus por isso. Receba no nome de Jesus. E no versículo 8 ele diz assim: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Diante disso tudo, de todo esse cenário, que muitas vezes a gente passa, como eu já passei, como você pode estar passando ou já passou, amém? Existe algo que nós precisamos nos lembrar para sair dessa posição. Precisamos nos lembrar que as misericórdias do Senhor virá pelo dia, e de noite a sua canção estará comigo. E existe uma ferramenta que você pode continuar se comunicando com Deus, a oração. Amém? Então existe um escape. As misericórdias e a bondade de Deus, ela está aí para atuar na sua vida. Se recorda de que Deus é bom. A palavra fala em Tiago 1, se eu não me engano, a partir do versículo 12, que quando ele fala das tentações, ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, quem não muda e nem tem sombra de variação, que Ele é bom e que Ele não tenta com o mal. Então essa situação não vem de Deus, essas circunstâncias não vêm de Deus, porque Ele é bom e toda boa dádiva vem dEle. Mas Ele também vem com escape, com misericórdia, com transformação, com suporte para você passar por esse tempo de angústia, e vai vir com vitória. Amém? Vai vir com vitória. Se anime no nome de Jesus. Se anime com as verdades do Senhor. Se anime com as esperanças do Senhor, porque certamente virá. Amém? Certamente virá, porque isso é o que emana do seu Deus. Amém? Diga assim comigo: Ele é bom e Ele é o meu Deus. Amém? O meu Deus é bom e Ele é meu Deus. Se Ele é meu Deus, Ele é meu Pai. Se Ele é bom, você acha que Ele quer algum mal ao seu respeito? Você acha que Ele quer algum mal? Você acha que Ele desistiu de você? Você acha que Ele te abandonou? Eu estou lendo nesse tempo um livro que ele fala sobre o Salmos 23, né? Que fala o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Preste atenção nesses salmos. Ele passa pelo vale da sombra da morte. Nós estamos nesse mundo. Você é uma ovelhinha do Senhor. Você é cuidada pelo bom pastor. Mas esse mundo, as ovelhas têm alguns perigos. Existe o lobo, existe o devorador, existe aquele que caça as ovelhas. E nós sabemos que o nosso inimigo é o diabo. E ele vai lançar circunstâncias.
E quais são as circunstâncias das ovelhas? Se ela se perde do pastor, da voz do pastor, ela pode ir para um pasto perigoso. E quando ela vai para um pasto perigoso, o seu caçador vai pegar. E aí, e também, quando vai andando no meio dos pastos, às vezes ela vai passar por caminhos, às vezes até difícil. Mas o pastor sempre vai guiar para um lugar que tenha água tranquila e que tenha comida para aquela ovelha. Amém? Quando você está cuidada pelo pastor, ele vai te guiar para um caminho que vai te levar para um lugar melhor. Então, mesmo que às vezes o caminho seja difícil, confia no seu pastor. Confia no seu Deus, porque ele cuida de você. Confia no seu pastor. Amém? Não vá desesperado para outras pastagens. Não fique desesperado com o lobo, com o inimigo. Você tem um pastor que cuida de você. Amém? Só que certamente existem perigos. Principalmente para aqueles que não estão cuidados pelo pastoreio do Senhor. Às vezes vai vir moscas que querem pousar, trazer vermes na cabeça da ovelha, né? E aquelas ovelhas se debatem umas nas outras. Mas você presta atenção, que isso não foi Deus que fez, não foi o pastor que estava cuidando das ovelhas que colocou verme na cabeça. Não foi o pastor que botou você em um lugar perigoso. Ao contrário, o pastor, quando vê essa situação, coloca óleo na cabeça para curar as feridas, para curar as tormentas. Então, sim, vai existir problemas no nosso mundo. Vai existir algumas situações, seja a mosca, seja o lobo, seja buracos, seja vales. Mas nós temos um pastor que cuida de nós. Então é nisso que você precisa confiar. E se recordar, eu tenho um bom pastor. Esse é o ponto aqui. No versículo 8 do Salmos 42, ele se recorda que há um Deus misericordioso. E ele continua no versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Aqui eu quero destacar outro ponto. Primeiro, que a gente precisa ir até Deus. Você pode até estar angustiado. Você vai até Ele e diz a sua angústia. Mas quando você dizer essa angústia, abrir seu coração, se recorde de que Ele é bom e de que Ele cuida de você como bom pastor. E depois, olha a segunda parte que ele diz. Porque ando me lamentando por causa da opressão do inimigo. A situação aqui é identificar quem é o verdadeiro inimigo. Porque a gente se debate, a gente se angustia. Mas quem está causando tudo isso, quem está causando esse tormento, essa opressão na sua alma, é o inimigo. Por que você se angustia com a opressão do inimigo? Por que você está se angustiando com a opressão do inimigo? Quando você identifica quem é que está trazendo opressão para a sua vida, a primeira coisa é que nós podemos nos levantar e de repreender e mandar embora e ficar firme, confiando no Senhor, porque Ele é bom. Amém? Então o Senhor está trazendo você nesse momento para te recordar e para te lembrar que isso que você está passando é uma opressão do inimigo que fica dizendo, onde está seu Deus? Sabe por quê? Sabe o que é que ele quer fazer com você? É fazer com que você desista da promessa.
É fazer com que você desista daquilo que Deus prometeu a seu respeito. Fazer com que você desista da palavra, daquilo que Ele garante para você na palavra. Ele quer fazer com que você desista, que você se angustie, entre em frustração e abandone a sua fé. Porque quando você abandona a sua fé, aí sim, filho, não vai ter salvação. Você não vai poder contemplar a salvação do seu Deus. Mas quando você reconhece o inimigo, você vai poder botar ele no lugar dele. E vai poder acalmar o seu coração com a palavra que te firma. Porque você não precisa andar por sentimento. A palavra de Deus diz que nós precisamos andar pela fé. O justo vive pela fé e não por vista. Você não precisa viver pela vista. Você não precisa viver pelos seus sentimentos, por aquilo que você está sentindo. Você vive pela fé. Amém? É pela fé e que você vai usufruir da salvação do seu Deus. Amém? E aqui está no versículo 10 de novo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Né? Essa situação aqui se assemelha muito com o que talvez você possa estar vivendo em casa. Com o que muitos ao redor do mundo estão vivendo. Principalmente os da fé. E a minha palavra hoje é para você. Você, irmão em Cristo, que está junto comigo em fé, crendo por dias melhores, acreditando na palavra, confiando, trazendo a alegria ao coração e a esperança de que tudo vai ficar bem, porque Deus está conosco. E aí, vem as perguntas, vem as tentações, vem a opressão do inimigo. Onde está o teu Deus? Mas que nessa noite nós possamos aprender a responder a essa opressão, a responder a essa angústia que vem alastrado no nosso coração e que venha nos ajudar a nos posicionar da forma certa. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente cala a nossa alma, cala a voz do inimigo, nós vamos usufruir dos milagres, das misericórdias, da bondade do nosso Deus. E aí ele diz no versículo 11, por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Quem é a sua salvação? Amém? Hoje eu não vim aqui ser a voz do inimigo para te dizer onde está o teu Deus. Eu vim aqui para te recordar, para te lembrar quem é a tua salvação. A tua salvação é Deus. Você verá a salvação dele. E você precisa dizer, Senhor, eu espero em Ti. Eu espero no Senhor, o Deus da minha salvação. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. Quantos de nós já declaramos, Jesus Cristo, Tu és Senhor e Salvador da minha vida? É nesse tempo que você tem que se apropriar dessa verdade. Que você tem que se apropriar daquilo que Deus falou a seu respeito. Então se aproprie, meu irmão. Se aproprie daquilo que Deus falou. Se aproprie de que o Senhor é o teu Salvador e que te livrará diante dos teus olhos. Eu acho lindo isso aqui. O qual é a salvação da minha face. Sabe? Diante dos teus olhos, diante de todas as circunstâncias, diante das afrontas, diante dos inimigos, o nosso Senhor nos prepara uma mesa recheada com salvação, com perdão, com cura, com transformação, com tudo aquilo que você precisa. Amém? Então quero te recordar alguns pontos de como é que você sai
dessa posição? Como você se sai dessas perguntas que se levantam? Primeiro ponto, ore, né? Nós podemos ver lá no versículo 8, que ele orou. Colocou diante do Senhor as suas angústias. Colocou aquilo que ele estava sentindo. Segundo ponto, se recorde não com pesar, mas de que ele é bom e estará com você, trazendo misericórdia, alegria e paz. Segundo ponto, depois do momento que você pode até se angustiar, pode vir até as afrontas. Amém? Né? Eu já ouvi isso, a gente fala muito. A gente não pode impedir um passarinho de voar em cima da nossa cabeça. Os pensamentos podem vir, as afrontas podem vir e virão. Mas a gente não precisa deixar eles permanecer. Então nós precisamos orar e entregue no Senhor. A Bíblia diz, lance no Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então se você quer receber a misericórdia, a bondade, a alegria de Deus, lance no Senhor e você receberá o cuidado de Deus na sua vida. Então, segundo ponto, se recorde de quem Deus é na sua vida. Se recorde de quem Deus é. Ele não está em silêncio. Ele não está desistindo de você. Ele não perdeu o controle da situação. Ele é o seu bom pastor. Ele te guia em verdes pastos. Ele sabe resolver o problema que acontece na sua vida. Apenas se deixe ser cuidado pelo pastor dos pastores, o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Então se recorde. Terceiro ponto, reconheça o inimigo. Quando você recorda de quem é Deus, automaticamente você começa a perceber que aquilo que está acontecendo ao seu redor, que essa opressão, essa angústia, essa tristeza, é uma opressão do inimigo. Então, caia fora dessa opressão. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado, diga para você mesmo, caia fora, isso é opressão do inimigo. Amém? Isso é opressão, caia fora. E fique com o que Deus diz. Fique com o que o Senhor fala ao seu respeito. Amém? Quarto ponto, cale o inimigo. Não adianta você apenas reconhecer. Nós vimos aqui ele dizendo, a minha alma se angustia diante disso, porque ando em lamento por causa da opressão do inimigo. Ele reconhece o inimigo, mas anda em lamento por causa do inimigo. Mas quando a gente reconhece o inimigo, aí é maravilhoso, porque a gente só precisa mandar ele embora. Amém? Às vezes tem problemas piores, que às vezes é com a gente mesmo, né? Quando a gente é negligente ou algum problema semelhante, que nós precisamos nos esforçar para que a gente mude, seja transformado, e o Senhor te ajuda nisso também. Mas quando a gente reconhece que é o inimigo, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O inimigo é para ficar debaixo do seu pé. Quando você reconhece o inimigo, é para dizer, vá para debaixo dos meus pés. Cala-te, alma, fica erguida, se levante, o seu Deus é a sua salvação, e inimigo pode sair correndo, porque eu já reconheci você, e eu não vou cair na sua cilada. Amém? Então, depois de reconhecer o que você precisa fazer, cale o inimigo. Primeiro, ore. Segundo, se recorde de quem Deus é bom. Terceiro, reconheça o inimigo. Quarto, cale o inimigo. Amém? Ele é a salvação e o seu Deus. Ele disse, por que está batido a minha alma dentro de mim? Espera em Deus. Confia nele, porque Ele é a salvação. Ele é a minha salvação. Amém? Então eu quero deixar para você, quando o diabo vier te afrontar, quando as perguntas vierem te questionar, onde está o seu Deus? Você responda para ele, espere, confie e veja, porque meu Deus está agindo por mim. Amém?
Porque Ele trabalha para aqueles que confiam e esperam nele. E isso eu quero comprovar para você. Lá em Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Não se viu ninguém na face da terra. Não tem nenhum outro Deus. Não tem nenhuma outra forma. Não tem nada que possa fazer que seja maior, melhor, grandioso do que o nosso Deus, que trabalha para aqueles que confiam, que esperam nele. Amém? Então, onde está o seu Deus? Espera. Espera. Espera, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Você percebe isso? Que tudo que o diabo quer fazer é te tirar da posição. É te cansar com afrontas, te cansar com opressão, achar que Deus não está agindo, achar que Deus não está ouvindo, achar que Deus perdeu o controle. Mas se você espera e confia, a nossa Bíblia diz que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, em todos os tempos, um Deus que trabalhasse tanto por aqueles que nele esperam. Eita glória! Eu me alegro com essa verdade. Porque o nosso Deus é nosso Deus, que é poderoso, que Ele não se cansa, Ele não para, Ele não dorme, Ele está lá pronto para agir, pronto para fazer, pronto para colocar em prática aquilo que Ele prometeu. Mas só há uma coisa que pode te roubar de você usufruir disso. É você deixar a opressão do inimigo paralisar você e fazer com que você deixe de esperar, de confiar, de ter esperança, de ter fé naquele que pode fazer todas as coisas. Então você não vai desistir. Diga para você mesmo: eu não vou desistir. Espera, confia e veja. Amém? Espera, confia e veja. Amém? Lá em Tiago 1. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Tiago capítulo 1. Versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha o que ele diz aqui: bem-aventurado o homem que suporta, que espera, que persevera. Mesmo que as tentações, as tribulações, o caos, as circunstâncias venham. Se você continuar lendo, ele vai dizer: não diga que é Deus que te tenta, porque Deus não tenta, Deus não faz o mal, porque Ele não tem o mal. Se você continuar a ler, você vai começar a ver tudo isso que eu já ministrei aqui. Mas ele diz algo: a tentação vem, mas bem-aventurado o homem que persevera. Que persevera, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Deus tem promessas na sua vida. Deus tem planos de vitória para a sua vida. Deus tem o bem para a sua vida. Deus tem o escape, o perdão, a cura, a recompensa. Deus tem tudo para você, como diz na música. Deus tem tudo para você. Amém? E Ele vai dar a coroa da vida para aqueles que perseveram, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam.
E aí certamente nós veremos, nós usufruiremos da glória vindoura, daquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? Então espera, confia e veja o agir de Deus ao seu redor. Aqueles que permanecem no Senhor, vai ver a glória do Senhor manifestar. Leia lá Isaías 64, 4, que confirma isso. Depois leia lá Isaías 65, que ele fala que uma nação que não me conhecia vai vir, ele se mostra para aquela nação e para aqueles que o buscam. Ele vai dizer: eis-me aqui. O nosso Deus está dizendo: eis-me aqui. Se você deseja conhecer Ele, se você quer sair da estação de apenas ouvir falar de Deus, daquela fome e sede, porque todos nós carecemos da presença do Senhor. Existe uma fome e sede que anseia por Ele. E você só vai ser saciado por Ele. Você só vai conseguir ser saciado por Ele. Não conheça Deus apenas de ouvir falar. Não conheça-o, porque existe tanta fome e sede e perguntas e angústias de onde está o seu Deus. Porque muitas vezes nós estamos no nível de ouvir falar de Deus e não de experimentar. Mas que nesse tempo você experimente da misericórdia, da bondade, da fidelidade, do amor de Deus. E a prova maior que Ele te ama é que Ele trouxe essa palavra para levantar você por dentro, para te firmar nas promessas dEle e te dar uma promessa: tudo já deu certo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Gostaria de orar.